Boa tarde a todos, essa é a nossa disciplina de Tecnologia do Frio e do Calor. Vamos começar com a nossa primeira aula. Bom, a Tecnologia do Frio e do Calor, no curso de Engenharia de Pesca, ela é basicamente uma termodinâmica aplicada. Sendo assim, iremos começar nossos estudos com uma revisão sobre o que é termodinâmica, conceitos e aplicações, e também limitações do que consideramos mais útil e mais necessário durante o estudo dessa disciplina. Pois bem, termodinâmica ela está associada principalmente a calor e trabalho, ok? Então seria uma forma de calor, calor, dinâmica, que seria movimento. Se vocês recordarem lá da física, nós temos a situação de dinâmica, que ela envolve movimento, envolve transformação e, portanto, está associada ao trabalho. O trabalho, nesse sentido, pode ser associado como uma força, tá ok, galera? Força. Já vamos falar mais um pouquinho sobre isso daí, certo? Começando nossos estudos, nós temos aqui algumas situações sobre conceitos e definições do que é termodinâmica. Aqui eu deixei uma imagenzinha para vocês, bem bacana aqui, que é a nossa primeira máquina a vapor, tá? A nossa primeira máquina térmica, certo? Ela é basicamente um cilindro, né? Uma esfera de metal abastecida com um determinado líquido, tá? Nesse caso era água mesmo, certo? Nós vamos estudar bastante a questão dos fluidos nessa disciplina. E aí era aquecida, né? Tinha uma fonte de calor aqui embaixo. Então, através de um aquecimento, a água entrava em ebulição e causava um movimento através do vapor. Esse é o primeiro conceito que nós temos de máquinas térmicas, tá? A partir dessas máquinas térmicas foi que conseguimos mensurar e identificar alguns conceitos aplicados à termodinâmica e também conseguimos posteriormente identificar algumas situações mais usuais para estes efeitos sobre os fluidos, ou seja, os efeitos termodinâmicos sobre os fluidos, ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Aplicações e limitações da termodinâmica, tá? A termodinâmica, sem sombra de dúvidas, hoje é o que mais se aplica dentro das ciências de engenharia, principalmente no que tange a aplicações para frio, tá? Nós já vimos aí na apresentação da disciplina, falei um pouquinho para vocês que as relações envolvendo cadeia do frio, envolvendo o processamento de pescado e a manutenção da qualidade em relação ao frio são uma dos gargalos que nós encontramos. E muito disso está relacionado principalmente à nossa má adequação dos equipamentos. E talvez alguns desses casos envolvem ao não conhecimento das aplicações termodinâmicas adequadas e talvez não envolva também não se leve em consideração os processos, as limitações dos processos termodinâmicos envolvendo máquinas termodinâmicas, ok? Bom, no início, pessoal, a termodinâmica ela era uma ciência que era aplicada basicamente à transformação de calor, certo? Com o passar do tempo e com a melhoria das tecnologias e com o entendimento mais claro sobre a situação, passou-se a entender a termodinâmica como uma ciência de energia, uma ciência de todas as energias, tá ok? E aí você tem alguns exemplos de energia que nós podemos utilizar aí, ou que são conhecidas por nós aí. Cinética, energia potencial, energia elétrica, faltou um acentinho aqui, energia elétrica, energia térmica, aqui sim o foco de estudo que nós teremos dentro dessa disciplina com mais afinco, tá? E as transformações químicas também, certo? Ou melhor, as energias químicas. Mais do que isso, a termodinâmica ela pode ser conhecida como uma ciência que envolve a transformação, ok? A transformação, através de processos termodinâmicos, nós conseguimos transformar determinadas energias em outra, tá? Ou também conseguimos melhorar alguns processos dentro dessa situação de energias, tá ok? Então, a termodinâmica ela envolve os processos de transformação das energias, ok? Além disso, ela envolve uma situação bacana que, além da transformação desses tipos de energia, ela envolve também a situação de eficiência energética, ok?
eficiência energética. Vocês já ouviram falar sobre eficiência em algumas disciplinas aí, talvez não com essa conotação, mas agora nós vamos trabalhar um pouquinho com eficiência energética. O que seria uma eficiência energética? Retirar o máximo de potencial ou o máximo que essa energia poderia nos dar de resultado, tendo o menor investimento de energia possível. Meu Deus, professor, energia, o máximo possível, o mínimo. Veja bem, seria a mesma situação de que trabalhar com um motor a combustão. Você usar um combustível que queime menor quantidade e desenvolva maiores ou percorra maior distância, por exemplo, num veículo, né? Um motor a combustão. Isso seria eficiência energética, tá ok? Tá? Nós vamos trabalhar também essa situação de eficiência energética, principalmente associado à energia térmica. Tá? O que seria isso? Os melhores fluidos, refrigerantes, aqueles que consumem menor quantidade ou que têm o menor investimento energético de um motor ou de uma máquina e conseguem resfriar um produto com em menor tempo, por exemplo, tá? Então nós vamos trabalhar também isso daqui. Então, termodinâmica ela envolve tudo que tem a ver com transformação de energia, tá? Não podemos esquecer disso. A termodinâmica ela é uma ciência das energias e ela envolve todas as energias e a transformação dessas energias. Mais recentemente, buscando uma eficiência maior de todas essas energias. Bom, mas de que forma que acontece essa transformação? Um exemplo clássico que nós temos aqui de transformação, eu já falei para vocês um pouquinho agora, mas nós temos aqui a transformação de uma energia em outra. Por exemplo, o calor que gera trabalho. Aqui eu já acabei de dar o exemplo para vocês aí dos veículos, né? O veículo ele gera uma faísca dentro do motor, grosso modo, vamos dizer, tem uma faísca dentro do motor, uma queima de um gás, explode, gera o calor e esse calor vai gerar um movimento de um pistão. Com o movimento desse pistão vai gerar um trabalho. Tá? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que termodinâmica envolve trabalho? Lembram lá qual é a fórmula que a gente tinha de trabalho? Lembram? Trabalho, né, professor? Trabalho. Trabalho é igual ao quê? A uma determinada força aplicada a um deslocamento, certo? Então é isso que a gente tem aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes um deslocamento. Então qual é essa força? De onde vem essa força? Essa força vem de uma energia associada ao calor e a percorrer uma distância. Então isso é um exemplo que a gente tem de transformação também de energia em outra, transformação do calor em trabalho, por exemplo. O calor a gente teria energia térmica, certo? E energia térmica, e o trabalho, ele é a nossa energia, por exemplo, aqui, é dinâmica, né? Então, ela está se movendo, certo? Energia dinâmica, ok? Também podemos utilizar aqui o conceito mais recente que eu coloquei para vocês aí agora, que seria uma energia menos disponível e uma mais disponível, certo? E o que é isso aqui para a gente? Isso aqui é eficiência. Certo? Eficiência. Vou dar um exemplo para vocês aqui do petróleo, galera. O petróleo por si só, ele é um mineral e por si só ele já seria um combustível. Porém, ele não tem eficiência energética, tá? Então, o que nós fazemos com o petróleo? Através de outros processos que também envolvem algumas situações de termodinâmica, nós conseguimos transformar esse petróleo em outros combustíveis que têm maior eficiência energética. Por exemplo, aí a gasolina, né? Gasolina, que está mais comum, a gente conhece, e também o diesel, que é um outro elemento que também é bastante utilizado aí nos dias atuais, ok? Então aqui nós temos dois exemplos do que trabalha a nossa termodinâmica: transformação de uma energia em outra e também a eficiência energética que nós conseguimos aqui, tá ok? Bom, mas de que forma a termodinâmica atua em toda essa situação? A termodinâmica ela tem algumas aplicações muito interessantes. Por exemplo, ela atua sobre pressão, volume, temperatura, composição química e também sobre a massa. O que é isso aqui para a gente? Isso daqui são os conceitos básicos e iniciais que nós temos dentro de física, certo? Pressão, volume, temperatura, composição química e a massa. De que forma ela atua sobre isso? Na pressão, aumento de temperatura ou a variação de temperatura, a variação de agitação de uma partícula, ela pode aumentar ou diminuir a pressão.
Mesma coisa com volume e temperatura. Também, dependendo da ação química que nós temos, ela pode ocasionar também a transformação dos componentes químicos, né? Um em outro, tá? Então, nós já vamos ver um pouquinho sobre isso aqui, um exemplo bem bacana daqui a pouco. Eu vou falar sobre o diamante e o grafite também, tá ok? Bom, mas a termodinâmica ela atua sobre pressão, volume, temperatura, composição química e massa. Mas e qual é a aplicação dessa atuação dela no nosso ramo de estudo ou dentro do estudo geral? Nossa, as aplicações aqui são as mais variadas possíveis. Por exemplo, motores, certo? Então aqui através dos estudos de termodinâmica nós definimos, conseguimos chegar à aplicação dos motores, refrigeração, tá? Refrigeração é muito legal, muito bacana, que vai ser o alvo de estudo dessa nossa disciplina. Também, como eu falei do petróleo, a gente pode trabalhar aqui também na extração e também no refino de petróleo, a termodinâmica. Também na modificação de componentes químicos ou extração de outros componentes. Modificação seria mais o termo. Ela também pode atuar em cima da celulose, por exemplo, tá? Dentre outras infinitas aplicações que nós temos aí para a termodinâmica, tá ok? Poxa, professor, mas então a termodinâmica ela atua sobre esses conceitos iniciais e ela é muito difundida e muito utilizada? Muito difundida e muito utilizada. Porém, galera, a termodinâmica ela tem ainda algumas limitações, tá ok? Quais são as limitações dentro de termodinâmica que nós temos? Uma das maiores, se não a maior limitação dentro de termodinâmica é que ela sempre, todos os processos que acontecem na natureza, eles tendem a um equilíbrio, certo? Então, todos esses processos tendem a se manter em equilíbrio. Então, isso é uma qualidade, mas também é uma limitação, porque dependendo dos processos, nós não queremos que ele atinja esse equilíbrio. E quando ele atinge esse equilíbrio, nós temos que retomar o processo ou inserir uma nova quantidade de energia, por exemplo, ou gerar um start novamente para que esses processos continuem dentro da indústria. Como assim, professor? Por exemplo, galera, nós temos um sistema de refrigeração em que um fluido refrigerante percorre um determinado material e faz uma troca de calor, certo? Então ele faz isso até atingir aquela temperatura que nós queremos. A partir do momento que ele atinge o equilíbrio com o ambiente naquela temperatura, ele para de fazer efeito. E aí nós temos que reiniciá-lo para que ele volte. Esperar que o sistema entre em equilíbrio, volte a aquecer, por exemplo, e depois ele funciona novamente. Onde é que eu encontro isso? Num ar-condicionado, galera. É o exemplo mais clássico que a gente tem. O ar-condicionado ele trabalha a uma certa temperatura e quando ele atinge aquela temperatura, ele automaticamente desliga o seu compressor, não é mesmo? Para aquele barulhinho que a gente escuta. E depois de um tempo ele retorna, volta a ligar novamente esse compressor, quando a temperatura já não é mais aquela adequada. Pois bem, esse equilíbrio ele atua sobre um sistema, certo, galera? Nós vamos ver daqui a pouquinho o que seria mais um sistema, mas normalmente dentro da termodinâmica ele atua sobre um sistema. E qual é a problemática dessa atuação sobre esse sistema? A termodinâmica para a gente, ela trabalha basicamente com cenas, com fotografias de alguns processos, tá ok? Então, nós podemos até dizer que a nossa termodinâmica, ela é basicamente uma termoestática, certo? Uma termoestática, ok, galera? Então, essa termoestática, por que é uma termoestática? Porque ela trabalha com fases, né? Então, a termodinâmica trabalha com fases. Por exemplo, imagine que nós temos um determinado sistema acontecendo, e esse sistema ele vai acontecer de forma que a gente tem aí, por exemplo, uma temperatura 1, um volume 1 e uma pressão 1, por exemplo, ou inicial, como vocês preferirem. Então assim, galera, a gente tem aqui a temperatura 1, volume 1 e uma pressão 1 inicial, ok? Então o sistema ele mostra pra gente isso daqui. O que está acontecendo? Uma determinada substância, uma temperatura 1, volume 1 e pressão 1, certo? E aí, através desses dados de temperatura 1, volume 1, pressão 1, ele pode mostrar para a gente para onde estamos indo, certo? Ele mostra para a gente para onde vai. Para onde vai, ok? Ele mostra para a gente para onde vai.
E aí a gente vai determinar, através dessa fase inicial e dos processos termodinâmicos, tal, do que pode acontecer, que ele vai chegar numa temperatura 2, volume 2 e uma pressão 2, ok? Quais são as limitações da termodinâmica? Por que eu falei que ela trabalha para a gente aí com fotos, né? Com imagens, com momentos? A termodinâmica, ela, por exemplo, ela não explica para a gente como foi para lá, ok? Como ocorre para lá? Ela não explica para a gente como isso ocorreu, tá? Então, esse caminho aqui, ela não mostra para a gente esse caminho, como aconteceu. Ela mostra a fase inicial e mostra uma fase final, mas não mostra como aconteceu, como foi esse percurso. Além disso, ela não mostra para a gente qual é a velocidade que isso acontece, certo? Isso tem a ver com a cinética, ok? É uma velocidade, ok? Então, a velocidade que esse processo acontece, ela também não mostra para a gente, certo? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, nós temos aqui o grafite, por exemplo. Lembra que eu falei agora há pouco? A gente tem o grafite, tá? O grafite e o diamante. O diamante e o grafite aí são duas formas, né, do carbono, as duas formas do carbono que existem na natureza aí. Se a gente tiver as condições ideais, né, submeter o diamante a condições ideais, né, de as CNTPs lá que a gente tem, lembra lá? Condições normais de temperatura e pressão ou ideais de temperatura e pressão. Se a gente submeter o diamante a essa temperatura, ao ambiente natural, né, e as condições adequadas, ele tem e deveria transformar-se no grafite. Porém, por mais que a gente viva em 1000 anos ou centenas de milhares de anos, nós nunca vamos conseguir chegar, vamos conseguir ver o diamante se transformar em grafite. E aqui sim tem a limitação que é por conta da cinética. Tá? Ou seja, nós não sabemos a velocidade com que isso ocorre. A gente vai saber que ocorre, mas a velocidade que isso ocorre, nós não conseguimos determinar. Outra situação bacana que a gente tem aqui no ambiente natural, a combustão, né? Combustão do hidrogênio com o oxigênio. A combustão do hidrogênio com o oxigênio, ela deveria acontecer no ambiente natural, de forma legal, que vai gerar molécula de água, vai liberar calor e transformar a nossa molécula de água. Porém, isso aqui não acontece naturalmente. Nós precisamos de alguma faísca, né, um start para que aconteça isso daí. Então, também é uma limitação, a gente não consegue ainda determinar como isso vai acontecer. Outra situação legal que a gente tem aqui é a do vidro e do quartzo. Tá, o vidro, o quartzo aqui, por exemplo, ele deveria estar numa situação aí, né, que é a sílica, né? Ele não deveria se transformar no vidro, tá? O vidro, ele não existe, né? Ele é um estado que não existe, a gente não é um meta-estado, né? A gente não consegue classificar esse estado de existência. Então, em condições normais, o quartzo a sílica, no caso, deveria se apresentar como quartzo, e a gente sabe que através de processo de aquecimento ele se transforma no vidro, tá? Então, aqui a gente também tem essa limitação porque a gente não entende como esse processo acontece, tá ok? Como isso aqui acontece? Certo? Lembra que eu coloquei lá na outra folha que eu coloquei para vocês aí como isso acontece? A gente não consegue determinar como isso acontece, tá? Então, aqui a gente teve aí um resumo do que são as principais aplicações e as limitações da termodinâmica. As aplicações da termodinâmica são as mais variadas possíveis, né? As aplicações da termodinâmica envolvem desde a aplicação, lembrando que ela atua sobre pressão, volume, massa, composição química, mas ela pode ter, sim, uma aplicação muito mais ampla dentro de motores, refrigeração, processos, transformações, tá? Então são esses processos essas são as aplicações da termodinâmica. Já as limitações da termodinâmica envolvem os processos, envolvem o entendimento sobre os processos, na velocidade que os processos acontecem e também o porquê, como esses processos acontecem. Tá ok? Então essa foi a aula 1 da semana 1. Daqui a pouco eu vou postar a aula 2 da semana 2. Valeu, galera!